Bem-vindos, caros estudantes. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação. Essa apresentação ela tem por objetivo uma introdução sobre o objeto de estudo da biologia e também uma caracterização geral dos seres vivos. Então, será pontuado aqui quais são as características determinantes que fazem que haja uma definição sobre a vida. Na verdade, quando a gente fala de biologia, a biologia justamente estuda, ela tem como objeto de estudo a vida. Então, etimologicamente, bios significa vida, logos, estudos. Então, o que significa a vida? Existem várias formas de definir vida, tanto no campo teológico, filosófico, mas quando a gente fala de estudo de vida no campo da biologia, nós estamos querendo saber quais são as características determinantes que faz com que haja uma sobrevivência, ou seja, que faz com que um organismo consiga sobreviver. E quando a gente fala de sobrevivência, nós estamos falando tanto de uma organização interna, quanto de uma capacidade de interagir com o meio ambiente. Então, esse organismo ele está presente no ambiente, ele precisa importar matéria-prima desse ambiente, precisa importar energia desse ambiente para se autoconstruir e manter o seu corpo, manter o seu organismo. Então, nós conseguimos ver que, apesar da diversidade de vidas existentes, então aqui nós temos, por exemplo, o agrupamento dessa grande diversidade, que nós vamos chamar de biodiversidade, em 5 grandes reinos. Então nós temos aqui o reino que seria Monera, que significa único, e aqui está representado por essas bactérias, mas vocês verão que existe um outro grupo recentemente descoberto, que seriam das arqueobactérias ou árqueas. Nós temos aqui o grupo dos protozoários, e esse grupo dos protozoários faz menção a seres unicelulares que vão diferir das bactérias por eles apresentarem um compartimento chamado núcleo. E aí, a função do núcleo é justamente proteger o material genético desses organismos, já que no grupo Monera, esse material genético ele está disperso no citoplasma. Bom, mais à frente nós temos aqui o fungo, que vai ter características comuns a plantas e animais, ou exclusiva de plantas e exclusiva de animais. Nós temos depois o reino das plantas, são seres multicelulares que fazem fotossíntese, e por fim os animais, o reino que representa um grupo de organismos capazes, né, de se locomoverem, e por se locomoverem eles precisam de tecidos exclusivos, que seriam os músculos e o tecido nervoso, que não está presente nas plantas, por exemplo. Mas apesar dessa biodiversidade, nós temos aqui características que são comuns a esses seres vivos e que vão definir a vida. Então, quais são essas características gerais dos seres vivos? Além disso, nós temos os vírus. Será que os vírus são considerados seres vivos? Ou eles são considerados intermediários entre a matéria bruta e os seres vivos? Então, os vírus, recentemente, eles são considerados produtos evolutivos de seres celulares que foram perdendo algumas características que são encontradas nas outras formas de vidas. Então, os vírus atualmente eles apenas têm uma espécie de proteção, que é representada por uma capa proteica. Essa capa proteica ela vai ter algumas moléculas que são necessárias para interagir com as células que eles vão infectar. Então, hoje, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, nesse comportamento ou nessa forma de sobrevivência, eles precisam se multiplicar, se reproduzir no interior das células dos seus hospedeiros. Então, as formas virais atuais, elas apresentam, na verdade, apenas uma estrutura que permita que ela reconheça as células hospedeiros e venha injetar o seu material genético. Então, nesse sentido, por apresentar um material genético, os vírus eles têm essa característica comum com todos os outros grupamentos de vidas, vamos dizer assim. Porque o que vai definir a vida em última instância é que todos os seres vivos eles apresentam um programa genético
um programa que tem lá a informação para produzir todos os fatores necessários para que eles venham subsistir, organicamente falando, e esse programa ele tem a informação para ser reproduzida. Então esse programa ele é autorreplicável e nesse sentido a célula tem toda uma maquinaria para reproduzir esse programa e observando esse aspecto, os vírus têm esses programas genéticos. Então é uma característica que eles compartilham com todas as formas de vida. Então hoje se entende que os vírus eles têm uma economia em termos de organização e dentro desse contexto de economia em termos de organização, eles preservaram as estruturas superficiais que dotam eles dessa capacidade de reconhecer as células hospedeiras e, além disso, eles têm um programa genético e isso faz com que eles compartilhem essa característica que é verificada em todas as formas de vida. Bom, então, a primeira característica, excetuando os vírus, óbvio, que todos os outros grupamentos têm, é o fato deles possuírem células. Então a gente vai ver que células, a palavra célula significa pequeno compartimento, porque quem observou pela primeira vez entendeu que essas células, na verdade, elas seriam análogas a um quarto. E no caso foi até comparado a um quarto de freiras. Mas o que é um compartimento? Compartimento é um espaço delimitado por paredes. Então, o compartimento ele é compreendido como um espaço delimitados por paredes. Então, o nosso quarto é um compartimento. As células elas são compartimentos. E nesse entendimento, a parede nas células correspondem à membrana celular. Então, existe um envoltório na célula, um envoltório superficial, que são as membranas celulares, e essa membrana ela faz separação entre o conteúdo interno da célula e o conteúdo externo, ou seja, o ambiente. E as células, elas na verdade representam as menores unidades dos seres vivos que possuem capacidade de organização estrutural, de sobrevivência, capacidade fisiológica e capacidade genética. Então, nesse entendimento, as células podem ser entendidas como as menores unidades estruturais porque uma única célula ou um agrupamento de várias células formam os seres vivos. E nesse aspecto nós temos os seres unicelulares e os seres pluricelulares. Nesse caso aqui, nessa ilustração, nós temos a representação de um ser unicelular, que seria uma bactéria. É óbvio que nós temos aqui um agregado de bactérias, mas nós podemos perceber que uma única célula ela define todo o ser vivo. Mas existem, e é a maioria, seres vivos que são formados por mais de uma célula. Nesse caso, nós temos os seres multicelulares. Elas correspondem às células às menores unidades fisiológicas porque elas realizam as funções que mantêm o organismo vivo. Então, quando nós olhamos essa bactéria, por exemplo, aqui existe um repertório de atividades para manter essa bactéria viva. Então, essa bactéria ela tem que ser capaz de capturar alimento, de digerir esses alimentos, de fazer circular esses nutrientes no seu interior, de aproveitar esses nutrientes para construir seus componentes estruturais. Então, aqui nós podemos ver a parede celular dessa bactéria é construída por carboidratos. A membrana celular, nós vamos ver, ela é construída por blocos de lipídios e proteínas associadas. Então, a célula ela tem que ser capaz de digerir, ela tem que ser capaz de circular esses nutrientes no seu compartimento interno, ela tem que ser capaz de extrair energia dos nutrientes que ela recupera dos alimentos, ela tem que ser capaz de se reproduzir. Então ela tem um conjunto de funções que a caracterizam como as menores unidades fisiológicas. Bom, quando a gente parte para as menores unidades genéticas, e aí nós estamos no contexto dos seres celulares, então a gente tira os vírus desse conjunto, nós podemos perceber que as células são capazes de se reproduzirem. E pelo fato de elas serem capazes de se reproduzirem, elas são capazes de gerar o organismo como nós entendemos. Então todos nós aqui somos originários de uma única célula que foi chamada de zigoto, que é a reunião do espermatozoide com o óvulo. Essa célula ela começa
um programa de divisão celular e vai dar origem a um ser multicelular, que no nosso caso é o nosso corpo. Bom, mas aqui no caso as bactérias, elas conseguem se multiplicar e gerar outros organismos, porque no caso uma única célula representaria já um organismo. Então todos os descendentes bacterianos provêm de uma única célula, porque ela foi capaz de se reproduzir. Então, sintetizando, as células elas vão se caracterizar como pequenos compartimentos. Esses compartimentos são responsáveis pela organização estrutural de seres vivos. Então, nós temos que seres são formados de uma única célula e seres formados por mais de uma célula. Nós temos também que entender que elas representam as menores unidades fisiológicas, e quando nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de funções, como essas células exercem essas funções. Então, as células elas são capazes de promover digestão, de se reproduzirem, elas são capazes de respirar, entendendo essa respiração como o processo de extração de energia dos nutrientes que ela consegue capturar do ambiente. Elas são capazes também de promover a circulação desses nutrientes e de excretar, né? Os produtos tóxicos gerados pelas células são excretados, eles não podem ser acumulados no interior da célula. Então, essas funções elas são realizadas em nível celular. Nós podemos perceber também que as células elas são as menores unidades genéticas, e aí se tratando dos seres celulares. E como unidades genéticas, elas têm um programa genético que tem a informação para produzir todos os componentes celulares, proteínas, falando principalmente de proteínas, enfim. E ao mesmo tempo, essa informação genética ela pode ser transmitida à descendência dessas células. Então existe um programa, uma maquinaria dentro da célula que é capaz de replicar essa informação genética que está depositada nos organismos celulares, no DNA. Bom, então nós estamos aqui diante de um ser unicelular, é o Trypanosoma cruzi, ele é o agente etiológico da doença de Chagas. Nós temos aqui no fundo células que são as células humanas, no caso, as hemácias, elas transportam oxigênio, então nós podemos perceber aqui um ser unicelular, ou seja, a célula é o organismo, mas nós temos aqui um animal multicelular, que são as esponjas, tá? As esponjas, elas são resultantes de um agregado de muitas células. Então, se nós observarmos um corte, nós temos aqui um corte longitudinal de uma esponja, nós podemos observar que ela é composta de diversas células. Então, essas células com flagelo, elas são chamadas de coanócitos. Nós temos a célula que tem prolongamentos citoplasmáticos, essas células são chamadas de amebócitos. Nós temos células que formam a parede do corpo das esponjas, que são os pinacócitos. Enfim, nós temos aqui vários tipos celulares para formar um ser multicelular. E aí nós precisamos entender o seguinte: a organização multicelular ela requer dois fatores. O primeiro fator, especialização celular. Se nós observarmos aqui, essas células elas têm formatos diferentes. E esse formato está refletindo que elas possuem identidades estruturais e funcionais distintas. Ou seja, a identidade funcional do coanócito, que objetiva promover a circulação da água, ou seja, os coanócitos, quando batem esses flagelos, permite que a água ela penetre no interior da esponja por esses poros, e essa água ela vai sair por uma abertura na porção mais anterior, ou seja, mais apical do corpo da esponja, chamada ósculo. Então nós vamos ver que existe uma circulação orientada da água no interior da esponja. A água entra pelos poros e sai por essa abertura mais apical, e essa orientação, esse padrão de circulação da água no interior da esponja é determinado pelo batimento dos flagelos. Agora, nós temos então uma função específica aos coanócitos, que é justamente promover essa circulação orientada da água no interior do corpo das esponjas. E esses flagelos são responsáveis por isso.
Agora, quando a gente olha o amebócito não tem flagelo. Então, qual seria a função dos amebócitos? Os amebócitos são células que se locomovem no interior do corpo da esponja. E ele se locomove principalmente para levar os nutrientes capturados pelos coanócitos para os outros tipos celulares que formam o corpo da esponja. Então, por exemplo, o amebócito ele vai recuperar os nutrientes dos coanócitos. Então, outra função dos coanócitos é capturar os nutrientes que vêm com a entrada dessa água. Esses nutrientes podem ser uma bactéria, pode ser uma microalga, enfim. Os coanócitos digerem e esses produtos da digestão são transmitidos para os amebócitos. Os amebócitos eles acabam levando esses alimentos para os outros tipos celulares, no caso, por exemplo, os pinacócitos, e você consegue entender aqui que existe uma integração de funções. Por exemplo, os coanócitos eles têm uma função específica e essa função ela vai ser integrado com a função dos amebócitos para garantir a sobrevivência da esponja. Vamos entender um pouquinho a função dos pinacócitos. Os pinacócitos eles formam a parede do corpo celular. Então, eles são responsáveis por exemplo, proteger o corpo da esponja da invasão de certos organismos indesejáveis. Além disso, eles contribuem para a formação dos poros. E aí você tem um outro tipo celular que são os porócitos, que permitem a formação desses poros. Então, tanto o porócito quanto o pinacócito, eles dependem dos nutrientes que vêm do amebócito. E eles têm funções específicas, ou seja, sem os porócitos, por exemplo, eu não tenho entrada de água. Sem os pinacócitos, eu não tenho uma proteção do ambiente contra os micro-organismos invasores, vamos dizer assim. Então a gente começa a perceber que para uma organização multicelular, nós temos aí a existência de dois fatores. O primeiro fator é a especialização celular. As células que compõem um organismo multicelular, elas são especializadas em uma função. O segundo fator, a interdependência dessas células. Por exemplo, se eu não tiver coanócito, todas as outras células elas não vão existir, porque não vai ter nutrientes. Então, há uma interdependência entre as células no organismo multicelular. Então, essa ilustração aqui, ela aproxima ela mostra um tecido das esponjas, e nesse tecido das esponjas nós podemos ver diversos tipos celulares. Essas células elas realizam funções específicas e a integração dessas funções que mantém a esponja viva. Então, por exemplo, nós temos aqui o pinacócito formando a parede do corpo celular do corpo da esponja. Nós temos aqui os coanócitos, que são células que batem o flagelo e permitem que a água entre e penetre por esses poros. Nós temos os amebócitos, que são responsáveis pela recuperação dos nutrientes dos coanócitos e distribuição desses nutrientes para todas as demais células. Então nós podemos perceber aqui que nós temos uma especialização celular e nós temos uma dependência dessas células para que haja aí a formação de um organismo multicelular. Bom, as células elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou ausência de núcleo. Então, nós vamos observar que o núcleo é um compartimento celular que vai abrigar o DNA. Então, se nós olharmos estruturalmente uma célula, nós podemos perceber que essa célula ela tem, na verdade, uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática que vai delimitar a célula e vai separar o conteúdo interno da célula do conteúdo extracelular. No caso das bactérias, no caso dos fungos, no caso das plantas, eles têm um outro envoltório superficial, que é a parede celular, que ajuda ou reforça essa proteção na superfície da célula, em nível de superfície da célula. Nós temos um compartimento interno, que é o espaço preenchido por um líquido, preenchido por moléculas, preenchido por proteínas, onde ocorrem as atividades, as reações químicas da célula. Esse compartimento ele é chamado de citoplasma, e é no citoplasma que nós encontramos, no caso das bactérias, o material genético. Agora, se vocês compararem essa forma de organização em que nós entendemos que essa célula ela praticamente tem dois compartimentos, ela tem a membrana plasmática e tem o citoplasma,
dessas células em que nós conseguimos ver que, além da membrana plasmática do citoplasma, existe um compartimento interno chamado núcleo, nós vamos ver que existem dois padrões de organização celular. O primeiro padrão é esse: não há presença de núcleo. Isso significa que o DNA está disperso no citoplasma. Essa forma de organização celular ela é chamada de procariótica. Ou seja, os seres que não apresentam núcleo, eles são chamados de procariontes. Pro, a favor de, carion, núcleo, ontes, seres vivos. São seres vivos que não apresentam núcleos em suas células. Mas existe aí uma organização pronuclear. O que significa isso? Embora eles não tenham núcleo, percebe-se que há uma tendência de organização nuclear. Ou seja, os cientistas entendem que o DNA ele está num ponto específico dessa célula procariótica e eles chamam esse ponto específico de uma organização pré-nuclear, ou seja, de um nucleóide, ou seja, uma estrutura que futuramente vai se assemelhar funcionalmente a um núcleo. Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que o DNA ele está completamente exposto ao citoplasma, está completamente exposto às reações químicas que ocorrem no citoplasma. Quando nós olhamos o ser eucarionte, ou seja, eu, verdadeiro, carion, núcleo, onte, seres vivos cujas células apresentam núcleo. O DNA ele está dentro desse compartimento chamado núcleo. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que o DNA ele não está exposto às reações químicas que ocorrem no citoplasma. Uma outra observação que eu consigo entender é o seguinte, que eu consigo visualizar nessa ilustração, é que as células eucariontes, elas apresentam pequenos órgãos dentro delas, que são chamados de organelas. Então, se você olhar aqui, eu tenho mitocôndria, eu tenho complexo de Golgi, eu tenho retículo endoplasmático, ou seja, cada organela realiza uma função específica dentro dessa célula eucariótica. Então, o que a gente vai encontrar nas células eucarióticas, que vai diferir as células eucarióticas das procarióticas, não é apenas a presença do núcleo. Isso é super importante porque todos os grupos de seres vivos, tirando as bactérias e os vírus, nós não estamos falando de vírus porque nós estamos diante de seres que possuem célula. Todos os grupos, ou seja, as plantas, os animais, os fungos, os protozoários, eles apresentam núcleo. Então, o núcleo foi um acontecimento importante para a evolução dos seres vivos, para o desenvolvimento dos seres vivos. E então, por quê? Porque protege o DNA. Mas quais são as outras características que estão presentes nas células eucarióticas e não estão presentes nas células procarióticas? Primeira característica, presença de organelas. As organelas, elas são pequenos compartimentos, ou seja, seriam subcompartimentos. E por que são compartimentos? Porque tem uma parede que delimita um espaço. Então eu tenho subcompartimentos, que são as organelas. Esses subcompartimentos, eles apresentam funções específicas. Então a mitocôndria, por exemplo, ela vai ser responsável por gerar, por extrair energia dos nutrientes e armazenar essas energias num composto químico que a gente vai chamar de ATP. Então, de uma forma bem superficial, bem didática, a mitocôndria elas seriam responsáveis pela produção de energia nas células. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmáticos que não tem grânulos na superfície e retículo endoplasmático que tem grânulos na superfície. Esse retículo endoplasmático que tem grânulos, nós vamos ver que ele produz proteínas. Esse que não tem grânulos na superfície, ele está responsável, por exemplo, pela produção de lipídios, colesterol, enfim. Então nós estamos vendo aqui que esses subcompartimentos que são as organelas, eles possuem funções diferentes. E eles possuem funções diferentes porque possuem enzimas diferentes, ou seja, componentes que realizam reações químicas diferentes. Mas então, veja bem,
uma molécula dentro desse compartimento, ela pode ser facilmente envolvida numa reação química do que uma molécula fora desse compartimento, que dependesse aleatoriamente de se difundir para que achassem aí os seu conjunto de integrantes que realizam uma reação química. Então, as organelas elas realizam reações químicas diferentes, por isso que elas vão possuir funções diferentes, tá? E aí eu entendo o seguinte, bom, eu preciso aqui ter um conjunto de moléculas que produzem ATP, ou seja, entre aspas, produzem energia. Se eu reunir todos os integrantes dessas reações químicas que são responsáveis por produzir ATP num pequeno compartimento, é mais fácil delas se encontrarem. É mais fácil desses integrantes dessas reações químicas se encontrarem. Então isso aumenta a eficiência da realização dessas reações químicas. Por isso que, entre aspas, houve a necessidade de surgirem esses pequenos compartimentos numa célula eucariótica. Por quê? Porque o volume das células eucarióticas é muito grande em relação à superfície. Outra característica que tem nas células eucarióticas são os citoesqueletos, ou seja, são verdadeiras malhas de proteína que ajudam o trânsito dessas substâncias no interior da célula. Mas isso fica por uma próxima etapa aí de estudo, tá? Então nós temos aqui algumas figuras, eu preciso falar dessas figuras. Nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, lembrando que aqui são seres unicelulares, mas nós temos um núcleo. Como eu percebo que tem núcleo nessas células? Essas manchas mais escuras, elas são os núcleos. Aqui nós temos um ser multicelular, tá? Esse ser multicelular nós podemos ver diversas células, e essas células nós podemos ver os núcleos delas no seu interior. E aqui é interessante que, nesse caso, essas células elas estão se organizando para formar um tubo. Isso é um corte. Se você cortar um cano e olhar esse cano de frente, é mais ou menos isso que você vai ver. Então aqui eu tenho, entre aspas, aquele espaço oco, aquele espaço vazio do cano. No caso da biologia são chamados de luz, tá? Aqui nós temos aqui um modelo didático e nós temos aqui a presença do núcleo, indicando que essa célula é uma célula eucariótica. E aqui nós temos as organelas, ou seja, esses subcompartimentos presentes no interior do citoplasma dessas células. Então, para sintetizar, tá? Vamos lá, didaticamente falando, imagine um balão de festa. Então você tem um balão de festa, você tem macarrão cozido e água. Você vai fazer um primeiro modelo. Imagine que você pegou esse balão de festa, foi numa torneira e encheu ele de água. E pegou esse macarrão cozido e introduziu nesse balão de festa. Então você tem um balão de festa, certo? Enfim, você tem um balão de festa, a parede desse balão é a membrana plasmática. A água que está dentro desse balão é o citoplasma. E o macarrão que está dentro desse balão é o DNA. Bom, o DNA está em contato com o citoplasma. Então, nesse modelo que nós estamos imaginando, nós estamos diante de uma célula procariótica ou uma célula eucariótica? Procariótica. Agora vamos para um outro modelo, o mesmo balão de festa. Nós temos um balão grande de festa e um balão pequeno. Você vai pegar esse balão pequeno, você vai encher ele de água, vai pegar o macarrão cozido e colocar dentro desse balão pequeno. E você vai pegar esse balão pequeno e vai colocar dentro do balão grande. E esse balão grande você vai encher de água. Então agora o que nós temos? Nós temos a parede do balão grande, membrana plasmática, a água que preenche esse balão, citoplasma, a bolinha pequena, o núcleo, e o macarrão que está dentro da bolinha pequena, o DNA. Nós estamos diante de um modelo, ou nós construímos um modelo de célula eucarionte. Nós temos aqui, no caso, portanto, os vírus. Vocês percebam aqui essa ilustração meio marrom é uma bactéria. Essa bactéria, na sua superfície, apresenta diversas partículas virais. E quando nós ampliamos essas partículas virais, nós podemos perceber que o vírus ele tem um programa genético. Esse programa genético ele está aqui representado por esse filamento laranja. E, ao mesmo tempo, esse filamento, esse programa genético, ele está protegido por uma cápsula. Essa cápsula, no caso aqui, é uma cápsula proteica. E essa cápsula proteica, ela tem uma organização estrutural onde os componentes que estão na superfície permitem interagir
com a superfície da célula hospedeira. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que os vírus, eles apresentam uma estrutura superficial que é capaz de reconhecer a célula que eles vão infectar. O próximo passo é injetar esse material genético nessas células hospedeiras. Nós temos aqui formas de reprodução desses vírus. Então, os vírus, eles não conseguem se reproduzir de forma autônoma quando eles estão no ambiente. Então, eles precisam obrigatoriamente infectar uma célula. Então, esses vírus, eles vão aderir na superfície celular hospedeira, eles vão injetar o seu programa genético. Esse programa genético, ele pode intercalar no DNA da célula hospedeira ou pode coexistir no seu citoplasma. Ele pode ser lido pela célula, ele agora pode instruir a célula a produzir os componentes que vão fazer parte da organização estrutural do vírus. Então, na verdade, o que o vírus faz? Os vírus, eles introduzem o seu programa genético, esse programa genético passa a dominar a célula hospedeira e essa célula agora ela vai ser subserviente, ou seja, ela vai produzir todos os componentes estruturais desses vírus. E ela vai agora ter a sua maquinaria mobilizada, maquinaria de síntese de proteína, maquinaria de produção de energia, voltada para a produção dos componentes estruturais desses vírus. Esses vírus, eles se multiplicam, esgotam essa célula, rompem essa célula e estão prontos, uma vez liberados no ambiente, para infectar novas células. Então, esse seria o ciclo de reprodução viral de uma forma bem superficial, para vocês entenderem que os vírus, eles precisam reconhecer suas células hospedeiras. Então, o que se admite hoje, cientificamente falando, é que os vírus podem ser produtos evolutivos de células iniciais que invadiam hospedeiros e sobreviviam no interior desses hospedeiros e que, com o tempo, no seu programa genético, foram perdendo os componentes celulares, mas foram mantendo apenas uma estrutura necessária para reconhecer as suas células hospedeiras e injetar o seu material genético. Ou seja, a economia ela é tão extrema que nem os componentes do seu metabolismo, para a sua própria reprodução e para a sua própria obtenção de energia, eles mantiveram. Eles simplesmente são, entre aspas, pacotes de materiais genéticos que estão no ambiente e que, para se reproduzirem, precisam invadir células. Na próxima aula, nós vamos ver que todos os seres vivos apresentam uma composição química em comum. E a essa característica nós chamamos de unicidade química. Certo? Muito bem.